Olá, você que me assiste. Bom dia, Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus. Estamos aqui com um vídeo muito profundo, falando de coisas ocultas e que Deus quer te livrar de todas elas. Mas vamos orar e eu quero deixar o título dessa mensagem de hoje, que é muito sério. Estamos envolvidos com isso no mundo inteiro e você precisa saber. O título da mensagem é: seria possível ser perfeito diante de Deus? Seria possível ser perfeito diante de Deus? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, abra as nossas mentes e corações para entendermos a Tua palavra. Meu Deus, guarda-nos nesta manhã, guarda-nos nesse dia, guarda os nossos familiares também, Senhor, os nossos amigos, e que esta palavra venha abrir o nosso entendimento para que saibamos, ó Deus, o quanto o ocultismo, ó Deus, a magia negra, as obras das trevas estão bem perto de nós e só o Senhor pode nos livrar de todas elas. Então, no nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor a proteção do Senhor. E eu e esta pessoa que assiste esse vídeo precisamos disto do Senhor, da Tua proteção. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus abençoe você e abençoe também todos os teus. Voltamos ao título: seria possível ser perfeito diante de Deus? Vamos ler a Bíblia? O capítulo 18 de Deuteronômio diz: o Senhor Deus abomina todas estas coisas. E aí nós vamos pular, essa é a parte A do versículo 12, vamos pular para o versículo 13, que diz assim: serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Estava ali Moisés passando para o povo, as regras, as últimas, antes deles atravessarem o Jordão. Aí eu quero fazer um paralelo entre o povo de Israel e a igreja de Cristo. E o que é que Moisés estava dizendo a eles ali? Moisés, ele diz também em Deuteronômio o seguinte: no dia que vocês se derem à idolatria, presta atenção nessa palavra, no dia que vocês se derem à idolatria, vocês estarão prestando cultos a demônios. Idolatria e demônios têm tudo a ver. Tudo a ver. Essas imagens que você tem, essas estátuas que você tem, esses amuletos que você tem, podem ter sido enviados do diabo para tirar você da presença de Deus, para fazer você perecer nesta vida. E nós vamos meditar exatamente nisto aí. Moisés estava dizendo, então, quando vocês atravessarem ali, vocês verão nações que idolatram, que adoram ao diabo, diretamente ao diabo. Então Moisés dá uma lista de coisas para eles, dizendo: vocês não farão o que eu vou dizer a vocês, porque quando começarem a fazer isso, todas as outras coisas virão contra vocês. Essa será a abertura da porta para o inimigo operar no meio de vocês, para as obras das trevas operarem no meio de vocês. Vocês entrando na terra e vendo isso, não faça. Lá na terra que vocês vão entrar, tem pessoas que dedicam seus filhos a Moloque. Moloque vem também da palavra hebraica Melech. O que é Melech? Melech é rei. Então, existe um rei que reina ali, que é obra das trevas, chamada Moloque, e as pessoas dedicam os seus filhos a eles. Vocês não vão fazer isto. Vocês não vão dedicar os vossos filhos, não vão queimar os vossos filhos, passar os vossos filhos pelo fogo, porque naquele período era o filho queimado, dilacerado ali, consumido no fogo, e eles faziam isso para ter fertilidade,
para ter prosperidade, para ter abundância, para ter saúde, que essas pessoas jogavam os seus filhos no fogo, dedicando a Moloque, um deus pagão, ou melhor, um demônio, né, que se chamava rei. Moloque vem de Meler, como eu disse, que queria reinar ali e estava reinando no meio do povo. E Moisés diz: e vocês, abrindo a porta, fazendo isso, vocês irão contrair outras coisas que estarão governando sobre vocês e que vocês não podem permitir que aconteça. Porque se vocês abrir esta porta, o que vai acontecer é que vocês irão então sofrer consequências terríveis com as outras manifestações, com outros ministros do mal, ministros da maldade, que irão operar no meio de vocês. Então vocês abrirão a porta para o adivinhador entrar. E se o adivinhador entrar entre vocês, ele irá destruir vocês. E Moisés dá uma lista de 7 ministros do mal, né, que é o adivinhador, o prognosticador, né, o agoureiro, o feiticeiro e por aí vai, o enganador. E Moisés fala no necromante. E quem é o necromante? Aqueles que consultam os mortos, né? Aquele que prestam culto aos mortos. E tem muita gente fazendo todas estas coisas, essas 7 coisas aí, praticando essas 7 coisas, dentro até mesmo do povo de Deus, no meio do povo de Deus. E Moisés diz: não, primeiro dedique os seus filhos a Moloque, porque fazendo isso, esses outros 7 ministros de Satanás estarão no meio de vocês para determinar a sua vida, para tentar descobrir o seu futuro, para te dizer como o seu futuro será. E você ficará encantado com eles, porque as obras do mal, elas trabalham de maneira que vai te tomando a mente e dominando você. Mas Moisés diz: não permita que isto aconteça com vocês, porque acontecendo com vocês, vocês não terão mais controle da situação. Vocês estarão entregues nas mãos do inimigo. E foram por estas razões, por causa do adivinho, das pessoas jogarem seus filhos a Moloque, por causa do encantamento que existe ali, por causa dos agouros que existe ali, desses cultos a Satanás, que estas nações fornecem, que as nações praticam, é que Deus as expulsa desta terra boa e está dando esta terra a vocês. Esta foi a razão deles serem expulsos. Então vocês serão diferentes. Por isso, quando ele disse no versículo 13, serás perfeito diante do Senhor teu Deus, ele estava dizendo, se vocês praticar qualquer uma dessas coisas, a imperfeição começa a chegar. E vocês então serão destruídos. Vocês serão tirados também dessa terra, porque Deus não suporta essas coisas. Deus abomina. Mas quando você vai olhar um paralelo entre Moisés e entre Jesus, Jesus dá a mesma linha de pensamento, trazendo 13 frutos dessas obras das trevas, dessas invenções que o diabo colocou com muita cautela. O diabo lançou que existe uma magia negra e uma magia branca, e esta magia negra é para fazer o mal, mas a magia branca é para fazer o bem. A Bíblia condena, e Moisés disse, lá nesta terra existem mágicos, pessoas cheias de truques, pessoas cheias de maldade no coração, que usarão espíritos de demônios, espíritos imundos, espíritos das trevas, para tentar fazer truques diante de vocês, enganar vocês e afastar vocês do teu Deus. Por isso Moisés, repito, ele diz, vocês serão perfeitos diante do Senhor vosso Deus. E Jesus traz em Marcos também um relatório dos 13 frutos que as obras das trevas trazem para o nosso meio. Quando Jesus estava contendendo ali com os fariseus, né, no capítulo 7 de Marcos, os fariseus estavam falando sobre o lavar ou não lavar de mão, o comer com a mão suja ou não, e Jesus disse,
vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam que se você come algo com a mão suja, ele simplesmente vai descer para o ventre e depois vai ser expelido, vai sair de você. Mas vocês não entendem que o que entra na mente de vocês, entra no coração de vocês, é o que afasta vocês de Deus, e isso sai da própria boca de vocês. E o que sai da boca de vocês é o que está no coração de vocês. E Jesus dá uma lista, então, desses 13 frutos que as obras das trevas levam para dentro de nós, traz para dentro de nós, e nós precisamos ficar atentos, que são os maus pensamentos. Quando começamos a ouvir as obras das trevas e os murmúrios de Satanás, eles começam a agir em nós com maus pensamentos. Isso nos leva ao adultério, isso nos leva a prostituições, ao homicídio, aos furtos, à avareza, à maldade. O nosso coração sempre está pensando maldade, maldade, maldade. Mesmo que a gente está dizendo, não, eu sou justiceiro, eu sou a pessoa que não gosta da injustiça, eu vou fazer isso por amor à justiça, mas é uma maldade que já está operando e a gente não consegue perceber nos nossos corações, né? E o engano, enganamos mutuamente uns aos outros como se nada estivesse acontecendo. Se torna normal esta prática nas nossas vidas. A lascívia, a inveja, a blasfêmia. Blasfemamos contra Deus, chamamos o nome de Deus em vão, falamos o nome de Deus em qualquer momento, sem reconhecer que Ele é santo, que Ele é digno de honra e de glória, que o nome dele não é piada. A inveja, a blasfêmia, a soberba e o final, o produto de número 13 e o fruto de número 13 é a loucura. Nos tornamos loucos, já não temos mais sensatez, já não temos mais sentido para caminhar nessa vida. E Jesus disse o seguinte: vocês não podem dar lugar ao diabo. Ele está falando isso diretamente já com os discípulos, depois de contender com os fariseus e dizendo que eles não observavam aquilo que realmente Moisés ensinou para eles. Ele diz aos discípulos, isso não pode estar no coração de vocês, esses 13 frutos das obras do mal. Por isso que você vai ver a foto de capa deste vídeo, que são as obras da magia negra. Uma foto com obras da magia negra, que vem para destruir você, para roubar a tua paz e para te afastar de Deus. Mas qual é a ordem que Deus deixou para nós? Ser perfeito diante do Senhor, teu Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo também escrevendo em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então eu preciso lembrar disso. Quando Moisés estava dizendo ao povo de Israel, vocês entrarão numa terra e verão coisas terríveis acontecendo ali. E a ordem foi, não façam o que este povo faz. Deus irá tirá-los, Deus irá expulsá-los do meio de vocês, mas não pratique o que eles praticam. Então você vê depois disso muito sofrimento para Israel, muitas vezes Israel indo para o exílio, porque eles começaram a fazer aquilo que o pessoal das obras das trevas fazia. Começaram a lançar seus filhos também no fogo, esqueceram-se de Deus, foram se afastando-se de Deus, e Deus então começou a puni-los, porque Deus é santo e o que ele falou acontecerá. Deus não volta a sua palavra quando o povo se lança ao pecado, e ele diz que vai punir e ele pune. Então você e eu precisamos colocar isso no nosso coração, porque hoje estamos envoltos disso dentro das próprias igrejas. O encantamento existe na igreja. A adivinhação existe no meio da igreja de Cristo. Os agouros existem no meio da igreja de Cristo. Os mágicos, eles falam tantas coisas, eles fazem tantas coisas ali, tantos truques para atrair o povo. Mas o povo de Deus hoje está passando por essa peneira, e só os santos, só aqueles que são separados para Deus, que creem que devem ser perfeitos diante de Deus, é que se separam e dizem, eu não vou fazer isso, eu não aceito isso. Hoje é comum as igrejas dançarem uns com os outros, pularem, gritarem, festejarem uns com os outros, e perderam a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para dizer-lhes,
vocês não estão fazendo o correto. Você quer fazer um paralelo? Olha o quanto a igreja está perto de Cristo ou o quanto a igreja está longe de Cristo, quando as coisas que Cristo fazia e que os apóstolos faziam não se encontra mais na tua igreja, é porque ela está longe de Cristo. Não adianta a beleza se vai. A Bíblia diz que a beleza desta vida é como a flor da erva, ela passa. Ela vai embora, mas você e eu somos santuários de Deus e temos a obrigação de não destruir o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus que somos nós, porque a Bíblia diz, se você destruir o santuário de Deus, ele destruirá a tua alma. Você vai pagar caro por não manter de pé e santo este santuário que Deus chamou para você ser. Então a pergunta eu volto a fazer: seria possível ser perfeito diante de Deus? Se você meditar na palavra de Deus, se você orar, se você buscar a Deus, Deus vai te dar a visão de que essas coisas não podem estar perto de você e você vai botar para fora tanta coisa, tanta porcaria. Hoje em dia, você vê crente que faz até a necromancia na igreja. Você vê algum crente que pega a foto da pessoa que já morreu, começa a falar com essa foto ou posta essa foto como se essa pessoa estivesse viva. Que saudade de você, você é muito importante para mim, você é meu exemplo de vida, você é isso e é aquilo. Isso é necromancia, você está falando com morto, como se estivesse vivo, e Deus abomina isso também. Crente, você não pode e não deve fazer isso, porque você está fazendo coisa abominável diante do Senhor. Tem uma igreja que faz a missa de sétimo dia, como se ela pudesse definir o que a alma da pessoa vai passar depois das rezas dela. E isso é necromancia. Você não pode ficar tratando com mortos, falando com mortos, ou pensando que você dirige a vida do morto, porque esta igreja crê no purgatório, crê que a alma fica ali por 7 dias, e então ela tem, através das suas rezas, a liberação desta alma para entrar então lá no refúgio de Deus, nos braços de Deus. Mas a Bíblia diz que é depois da morte, imediatamente, é que segue-se o juízo. O que você fez enquanto você foi sensato, teve fôlego de vida, é o que vai contar. E se você destruiu o santuário de Deus, a sua alma será também destruída. Não importa o seu grau de conhecimento, não importa a sua posição na igreja, não importa a sua posição na sociedade, a morte é para todos e nós prestaremos conta depois dela e a nossa alma irá sofrer. Esta igreja também define que o espírito fica vagando ali até achar repouso. Na medida que você morre, o seu espírito de vida, o seu fôlego volta para Deus, que foi Deus é quem te deu, mas a tua alma, esta tem um destino eterno no céu ou no inferno. E se você tiver qualquer uma dessas coisas em você, você já está se tornando abominável diante de Deus. Mas a Bíblia também nos dá o caminho correto, que é se andarmos na luz, não praticando obra das trevas, de magia negra, de magia branca, desses filhos do diabo que vêm para o nosso meio, que parecem que são filhos de Deus e até vestem terno e carregam uma Bíblia com eles, mas são filhos do diabo, agoureiros, mágicos, encantadores, necromantes, prognosticadores, pessoas deste nível, adivinhadores. Tudo isso é obra do diabo e produzirá esses 13 frutos que eu acabei de ler para você, que é desde maus pensamentos, adultérios, etc., até você chegar à loucura e então ser lançado no fogo do inferno. Você precisa orar a Deus, pedir a Deus. Deus, está escrito que eu sou o santuário do Senhor e eu não posso destruir este santuário. A Bíblia não diz que a igreja é o santuário, é você que é o santuário do Senhor. Essas igrejas que você vai por aí é apenas uma casa onde se encontra santuários ou não. Mas o inimigo, trazendo as suas magias, seus truques ali dentro, tem afastado muitas dessas congregações, desses pontos, afastado de Deus. É por isso que se parecem mais mundanos do que crentes hoje e não falam mais daquilo que reflete a palavra de Deus, que condiz a palavra de Deus.
Por isso que a astrologia dentro desses signos aí, né? Desses tarôs, dessas cartas que joga aí, tudo isso é produto do diabo para tentar enganar você. Não se engane, porque Deus, ele não se deixa enganar por estas coisas e Deus não terá o culpado por inocente. Abra os teus olhos, sirva a Deus e eu respondo esta pergunta. Seria possível ser perfeito diante de Deus? Sim, é possível se você guardar a palavra de Deus no teu coração, buscando não pecar contra o Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele te dê a paz, que Ele te dê a tranquilidade de entender. Nós não podemos falar desses ministros um por um, do diabo, né, das magias, das seitas africanas, dessas invenções humanas que tem por aí, que o diabo tem infiltrado, mas eu dei um relatório para você do que você deve fugir para que você não seja lançado no fogo do inferno. E eu quero que você vá para o céu gozar com o Senhor Jesus, porque Ele morreu por você. E Ele quer que você viva para Ele, sendo santo e perfeito diante de Deus. Pedro diz na sua epístola, sede santo, já está escrito, porque aquele que vos chamou é santo. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser.